Ele está entre nós. Alguém tem dúvida? Parece que alguém tem dúvida. Ele está entre nós. Amém? Assim seja, significa é verdade. Jesus está entre nós. Filipenses capítulo 2. Vai falar desse nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Filipenses capítulo 2. A palavra do Senhor vai falar dessa forma. A partir do versículo 5 do capítulo 2. Amém? Todos acharam? Alguém tem dúvida ainda para achar? A palavra do Senhor vai dizer assim, versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma de homem ou forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus, o nome carregado de poder. Você pode declarar isso, pastor? Jesus, o nome carregado de poder. Só os homens. As mulheres. Toda a igreja do Senhor Jesus declare: amém. Senhor, diante deste precioso nome, nós aqui estamos. E aqui o Senhor está. E que a tua preciosa palavra nesta noite venha encontrar corações abertos. Que o teu Espírito Santo convence o homem que aqui entrou, o ser humano amado do Senhor que aqui entrou, para entender o seu estado e entender esse grande amor de Deus
que quer derramar sobre a vida daqueles que aqui estão. Fica entre nós, Senhor. Permaneça aqui através do Teu Espírito Santo, ministrando a Tua preciosa palavra, trazendo iluminação ao coração que está aberto para ouvir a Tua preciosa palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, querido. Jesus, o nome carregado de poder. Esse texto aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, ele apresenta um dos mais belos hinos cristológicos no Novo Testamento. Paulo vai exortar aqui os crentes a imitarem o estilo de vida de Cristo. E Paulo vai descrever aqui, neste capítulo aqui, olhando para Cristo Jesus, a sua auto-humilhação, olhando a sua morte na cruz, mas também destacando a exaltação soberana que Deus concede ao seu Filho Jesus. Então, o clima desse texto sagrado aqui vai revelar o poder do nome de Jesus, perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Ele é Senhor. Todos. Então, queridos, eu quero dizer nesta noite, há uma frase que eu gostaria de destacar aqui para você. Há momentos que movem emoções, mas há um nome que move os céus, um nome que dobra joelhos, um nome que salva almas, Jesus. E Ele está aqui entre nós. Amém? Então, querido, nós vivemos em dias em que os nomes das celebridades, tanto políticas como influenciadores, estão em alta. A gente tem visto aí que muitos influenciadores digitais aí no seu celular têm se destacado com o seu nome, e muitas pessoas têm crido nesses nomes, nesses influenciadores, e aquilo que eles revelam através das redes sociais, através desse instrumento que você tem na sua mão, através dessa prática que você tem, através desse tempo exagerado que muitas das vezes nós utilizamos, esses nomes de influenciadores têm mudado a nossa cabeça, têm mudado a nossa mentalidade, tem mudado muita pessoa que crê na pessoa de Jesus, mas através desses influenciadores tem sido um estilo, tem sido um modo de enganar muitas pessoas. Jesus vai falar na sua palavra lá em Mateus, que nos finais dos tempos apareceria muitos mestres, muitos ensinadores, muitos influenciadores, que levaria até mesmo aqueles que conhecem a pessoa de Jesus a desvirtuar, a mudar a sua mentalidade a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Por isso, querido, eu quero
nesta noite alertar você, porque esses nomes de celebridade e influenciadores digitais, pastores digitais, que não tem compromisso nenhum com a ovelha, tem mudado a sua mentalidade cristã. E tem mudado até, muitas das vezes, a sua maneira de crer. Muitos deles distorcendo a preciosa palavra. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer: esse povo erra por falta de conhecimento. Esse povo erra por falta de intimidade com Deus, com seu Senhor. Por isso, cuidado, você que deixa ser levado por esses influenciadores digitais, principalmente na área religiosa. Ou seja, influenciadores que têm colocado peso de valores que se acham verdadeiros, mas são falsos. Portanto, querido, mas no meio desse caos de muitas vozes dentro dessas redes sociais aí, há muitas vozes, há muita gente falando para você, há muita coisa chegando na sua vida, há muita coisa chegando na sua mente, há muitas vozes. E vou falar uma coisa, querido, e muitas das vezes vozes do inferno, vozes da serpente. O Bruno ministrou aqui na quarta-feira falando sobre vozes da serpente, vozes das ruas, vozes das amizades, vozes do trabalho, vozes que têm chegado aos nossos ouvidos. E há um nome que não perde a sua autoridade. Há um nome que não envelhece com o tempo. Há um nome que não depende de curtidas, de influenciadores. Esse nome é o nome de Jesus. Não se esqueça, querido, esse nome de Jesus é esse que precisa influenciar a sua vida. Esse nome que precisa governar a sua vontade. É esse nome que precisa dar direção à sua vida. O nome de Jesus. Então a palavra de Deus nos leva hoje a refletir sobre esse nome. Um nome carregado de glória, um nome carregado de poder, um nome carregado de autoridade, um nome carregado de salvação. Esse é o nome que a gente professa, esse é o nome que a gente crê, esse é o nome que a gente confia, esse é o nome que está no meu e no seu coração, esse é o nome que mudou a minha história, mudou a sua história. Esse é o nome que é sobre todo o nome de influenciadores, o nome de Jesus. Por isso, querido, o nome de Jesus não é apenas uma referência religiosa. O nome de Jesus é a manifestação suprema da autoridade de Deus sobre tudo e sobre todos. E todo ser humano, todos vocês, crente ou não crente, professo em Jesus ou não, um dia terão que se posicionar diante desse nome, que é o nome de Jesus. Por isso, querido, nesta noite, eu queria compartilhar aqui com vocês esse precioso nome. Primeiro, o que eu vejo nesse texto? Primeiro eu vejo que o nome que revela a humildade divina. Antes de ser exaltado, Jesus desceu
Antes de conquistar a coroa, Jesus carregou a cruz. Por isso, querido, Jesus, sendo Deus, não se apegou a posição nenhuma social, mas esvaziou-se de si mesmo, tendo todo o poder do céu e na terra. Quando o Pai diz assim, é necessário você descer, é necessário você se tornar verbo, é necessário você se tornar palavra, é necessário você se tornar o meio pelo qual toda a humanidade precisa ser reconectada comigo através de você. Mas para isso você precisa deixar a sua glória. E ele, em obediência, deixou toda a sua glória e se humilhou, desceu, se tornou homem, se tornou humano e habitou entre nós. John Stott vai afirmar: a cruz de Cristo é o ponto onde o amor divino encontra o orgulho humano, oferecendo redenção através da humilhação. Todos nós queremos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Ele, a sua humildade, o nome que revela quem Ele é, a sua simplicidade. Poderia ser Rei dos Reis, Ele é Senhor do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas Ele deixou toda essa titularidade, toda a sua glória e desceu para se tornar homem. Humildade. Tanto, querido, você vive com o coração cheio de engrandecimento com o seu nome? Tem muita gente hoje que está vivendo alimentado pelo seu nome. Tem muita gente que gosta do seu nome. E principalmente quando trata um elogio, uma exaltação, o seu coração se enche de orgulho, se exalta. E Jesus nos ensina aqui a sua humildade. Imagina um rei que deixa o seu trono, se disfarça de um mendigo e vive entre os pobres para salvá-lo. Imagine, isso não é apenas algo sem sentido, isso é uma realidade que Cristo fez assim. Deixou o seu reino, deixou o seu trono, se tornou-se humilde, mendigo, habitou entre os pobres, colocou na sua humildade com o propósito de alcançar um coração rendido a Ele. Você vive engrandecendo com o seu nome? Ou você vive engrandecendo o nome de Jesus? A gente precisa ter muito cuidado, querido. Às vezes a gente coloca o nosso nome lá em alta. Eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é orgulho. Isso é soberba. Aí não tem nenhum nível de humildade. E quando eu falo isso, quando eu expresso assim, quando eu sinto assim, quando me vejo assim, eu estou acima de Jesus. Eu estou acima daquele que se humilhou sendo rei e senhor. A gente precisa ter o cuidado. A gente não pode viver engrandecendo-se ou o seu nome, mas engrandecendo o nome de Jesus. E quando eu ajo dessa forma, há uma rebeldia espiritual, começando e nos colocando o nosso ego no trono, no lugar que pertence a Jesus. Nunca substitua o trono que é de Jesus. Não assente no trono
que é de Jesus, se exaltando. Toda a nossa vida precisa ser uma vida de humilhação, de humildade. Se o Filho de Deus se humilhou, como ousamos nós, criaturas caídas, viver em orgulho, viver na soberba? Precisamos pensar sobre isso. Queria que a mídia mudasse a tela aí para o segundo ponto. Eu já estou no terceiro. Aliás, no segundo. Segundo, não somente o nome de Jesus, ele é carregado de poder, mas o nome de Jesus não somente revela a sua humildade divina, o nome de Jesus é o nome que é exaltado acima de todo nome. Olha a frase: o nome de Jesus não apenas ecoa nos céus, o nome de Jesus comanda a eternidade. Então, queridos, o texto vai dizer aqui que o nome dele está acima. Sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Não é ele mesmo se exaltando, é o próprio Deus olhando o seu Filho e colocando numa posição que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Por isso, querido, a exaltação de Cristo é o grito dos céus, declarando que a cruz foi suficiente para receber um coração humilde para ser exaltado pelo próprio Deus e Criador. Por isso, querido, o nome de Jesus é um nome carregado de poder, porque o seu nome é exaltado pelo próprio Deus. Por isso a gente precisa, Efésios 1:21 diz que o nome é acima de todo nome, não só no presente século, mas em toda a eternidade. Apocalipse 19:16, em resumo, ele vai dizer: em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nome de Jesus, querido. Esse é o nome que a gente professa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nome de Hitler gerava medo. Hoje é lembrado com repulsa. Mas o nome de Jesus, perseguido pelos impérios, continua sendo proclamado aos quatro cantos da terra. O nome de Jesus. Nenhum nome resiste o tempo como o nome de Jesus. O nome de Jesus não é esquecido, querido. O nome de Jesus continua sendo lembrado em todas as eras, em todas as nações, quatro cantos do mundo. Aí eu pergunto para você nesta noite: quem governa a sua vida? Quem governa você, querido? Você é governado por quem? Por você mesmo? É o seu nome que está no centro da sua vida? Ou é o nome de Jesus? Você carrega o nome de Jesus ou carrega o seu nome? A gente precisa pensar. Você precisa pensar nesta noite. E o orgulho de muitos impede de dobrar os joelhos e se humilhar diante dele. Mas um dia, todos farão isso.
voluntariamente ou de forma forçada, mas hão de dobrar o seu joelho, porque o texto sagrado vai dizer isso. Isso que ele vai dizer, para que todo nome de Jesus se dobre nos céus, na terra. Ou você se renda, ou você enfrentará o juízo sem se render a Jesus. Terceiro, querido, esse nome é carregado de poder. O nome de Jesus é carregado de poder, porque o nome dele, o nome diante do qual todo joelho vai se dobrar, o nome de Jesus é uma linha divisória entre a salvação e a perdição. É o nome de Jesus. Por isso, querido, Tim Keller diz assim: a confissão de que Jesus é Senhor não é apenas da confissão final. A confissão melhor é se render ao amor do que passar pelo juízo. Enquanto é tempo, querido, se renda diante de Jesus, porque todos nós vamos chegar diante do juízo de Deus. Por isso a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías 45, 23, a palavra de juramento eterno: todo joelho se dobrará. Romanos 10, 9 diz: crer no coração e confesse com a sua boca que Jesus é Senhor. Nesta noite, querido, esse nome que é sobre todo nome, o nome carregado de poder, ele está aqui entre nós, conhecendo cada coração, conhecendo cada vida, conhecendo o seu interior, conhecendo tudo que você está vivendo. Por isso, querido, imagine você estar diante de um rei todo-poderoso. Você pode fingir indiferença enquanto ele está longe. Mas, quando ele entrar na sala, seu corpo naturalmente vai se curvar, vai se ajoelhar, porque a glória dele é demais para resistir à presença dele. Jesus não é um qualquer, querido. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele virá em glória. E a sua glória, ninguém vai resistir. Todos diante da sua glória há de se render a ele. Então, querido, há muita gente que resiste ao nome de Jesus. Eu quero dizer que a resistência ao nome de Jesus é o grito de um coração que está em rebelião com Deus. Por isso, querido, o pecado nos impede de dobrar os joelhos, mas a graça de Deus, a graça do Senhor, o favor de Jesus, convida você a se render a Ele. E hoje é o tempo de você se dobrar diante dEle e não ser forçado a dobrar-se diante do juízo de Deus. Por isso, o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus força a mim e a você uma escolha: ou rendição ou perdição. Não há meio termo no reino de Deus. Ou é salvação ou é perdição. Como está você? Como tem estado a sua vida diante do nome que é sobre todo nome? Ou a sua vida tem sido dirigida pelos influenciadores? Ou a sua vida tem sido dirigida pelas vozes da rua? Ou a sua vida tem sido dirigida pela serpente?
Ou a sua vida, a voz que tem dirigido a sua vida é o seu coração, é a sua maneira de pensar. Quem tem dirigido a sua vida? Qual é a voz que dirige a sua vida? Eu convido você nesta noite a deixar que a voz do Eterno, a voz daquele que criou os céus e a terra, dirige a sua vida. Que você possa deixar ser influenciado por essa voz do Eterno, a voz de Jesus, e mudar a sua vida. Há uma história inspiradora que eu gostaria de passar aqui para você. Conta-se, na minha finalização da minha palavra, conta-se que um missionário que pregava em uma aldeia remota, ele, ao aproximar-se ali daquela aldeia e pronunciar o nome de Jesus, uma idosa, apenas em pronunciar o nome de Jesus, uma idosa começou a chorar. E aquele missionário chegou para ela e perguntou: minha querida idosa, por que você chora? E ela disse: esse nome, quando eu ouvi esse nome, o meu coração aqueceu. Antes mesmo de entender o que significava esse nome. Agora eu sei que Ele é Senhor e que também é Salvador. Apenas em ouvir o nome de Jesus. Hoje a gente está vendo o nome de Jesus como um nome qualquer. O nome, parece que Jesus é o feirante ali da Itaguaí. O nome de Jesus é aquele que está fazendo qualquer coisa por aí. Não, querido. O nome de Jesus, ele carrega poder. O nome de Jesus carrega graça. O nome de Jesus carrega amor. O nome de Jesus carrega salvação. O nome de Jesus carrega transformação. O nome de Jesus carrega libertação. Esse é o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E nenhum outro nome carrega esse poder para salvar, para libertar, para transformar e para reinar eternamente, a não ser o nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Por isso, nesta noite, concluindo a minha palavra, você ouviu sobre o nome, que é mais do que um som. Você ouviu um nome que é mais do que um som. Jesus, 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 há um som nesse nome, mas o nome dele é maior do que esse som. O nome dele é vida, vida eterna. E ele está aqui nesta noite para agir naquele coração que conhece, que deseja conhecer, digo, que o nome de Jesus tem poder para salvar, libertar e transformar. Eu quero convidar o ministério de adoração agora aqui. Se você ainda não dobrou os seus joelhos a esse nome, Jesus, quero dizer para você que hoje é o dia que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é Senhor e Salvador. Não espere, querido. Não espere quando se estabelecer um grande trono para o grande juízo, que você precisa de estar lá. E chegando você lá, você não poderá
se desculpar ou justificar, porque não encontrou o nome que é sobre todo nome. Você jamais poderá dizer diante do Senhor, nosso Deus, nunca me falaram deste nome. Nunca. Você não poderá justificar-se. Por isso, querido, nesta noite, receba a graça de Jesus através do seu nome. Nome esse. Não é um nome qualquer. Até para a gente pronunciar, a gente precisa pronunciar com temor, porque é um nome que carrega poder. O nome de Jesus. A gente tem perdido o temor a Deus. Vou repetir. Tem muitas pessoas perdendo o temor a Deus. E a palavra do Senhor diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. A gente não tem para onde correr, querido, a não ser correr para Cristo Jesus. Se você está longe de Cristo, você está andando sem Cristo, está vivendo essa vida enrolada sem Cristo, Jesus está aqui. Ele tem poder para desenrolar a sua vida, restaurar a sua vida, regenerar a sua vida, libertar aquilo que precisa ser liberto na sua vida. Jesus está aqui. Vamos ficar de pé, vamos? Quero que você feche seus olhos agora, todos aqui. Não fica com os olhos abertos agora não. Esse é um momento muito importante na sua vida. E não fica distraído, porque eu sei que quando a gente levanta-se como igreja do Senhor para propagar a palavra do Senhor, nós sabemos que há uma ação contrária que se levanta se opondo para que você não ouça a verdade. Então ele procura distrair você, levar o seu pensamento para vários lugares agora. É o que ele está fazendo aqui. O nosso adversário está pegando a sua mente agora, levando você a pensar em outro lugar, se distrair, olhar para baixo, olhar para cima, olhar para o pastor, olhar para o lado, pensar o que vai acontecer amanhã. Olha, não entra nessa distração. Você precisa ouvir a voz, não da serpente, não da rua, não da que vai acontecer lá fora amanhã. Não ouça essa voz, você precisa ouvir a voz do possuidor do céu e da terra, Jesus. E essa é a voz que você precisa ouvir agora. E o Espírito Santo que está entre nós vem dirigir a sua vida agora. Vem falando ao seu coração agora através da sua palavra, dizendo para você que não existe outro nome mais poderoso, carregado de poder, a não ser o nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você a fazer uma oração agora de entrega. Você e Deus, só você e Deus, mesmo que tenhamos aqui pessoas juntas, mas que você sinta-se você e Deus, expressando esta oração de entrega a Ele. Então eu gostaria que você repetisse com o pastor essa oração. Eu quero ajudar você a fazer esta oração, e que esta oração sendo feita por você, mas faça não com a sua boca suficiente, mas que a sua oração ela parta do seu coração
extraia lá do fundo do seu ser, mas expressa isso com verdade. Por isso você deve se dirigir àquele que tem poder, carregado de poder, que é o nome de Jesus, a essa oração. Repita com o pastor: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi que o teu nome é carregado de poder. Hoje, ao ouvir esta voz, que é a voz do Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, perdido sem o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que humilhaste por mim, que morreste por mim lá na cruz, mas na cruz o Senhor não ficou, o Senhor ressuscitou. Eu me rendo a este teu nome, ao nome carregado de poder, nome esse que eu creio que perdoa meus pecados. Convido, Jesus, entra no meu coração. Meu coração está aberto para o Senhor entrar. Não somente entrar, mas reinar sobre minha vida, não sendo apenas Salvador, mas eu quero que seja Senhor. A partir de hoje, eu confesso com os meus lábios que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Oro nesse nome carregado de poder, chamado Jesus. Amém? Vamos cantar. Se você fez essa oração pela primeira vez, gostaria de convidar você que viesse aqui à frente. Quero fazer essa oração. Quero fazer uma oração por você. Quero orar pela sua vida. Quando estivermos cantando, sai do seu lugar, vem aqui. Você que orou, você que fez essa oração, vem aqui que eu quero orar por você. Jesus, quero declarar teu